Torne. Estava escrito o Torne Mobile Field Systems, com letras pretas numa grande porta sanfonada de garagem, no fim do parque industrial. À esquerda havia uma porta comum. Arby tocou a campainha na pequena caixa com grade. Uma voz irritada disse: "Vá embora. Somos nós, Dr. Thorne. Arby e Kelly." "Oh, está bem." Um estalo, a fechadura foi aberta e eles entraram no grande galpão aberto. Homens trabalhavam na modificação de vários veículos. O ar cheirava a acetileno, óleo de motor e tinta fresca. Logo à frente Kelly viu um Ford Explorer verde escuro com uma abertura na capota. 2 assistentes no alto de escadas instalavam uma célula de luz solar na parte aberta do capô do carro. O capô estava aberto e os homens substituíam o motor V6 por outro menor, que parecia uma caixa de sapatos revestida de liga de alumínio. Outros assistentes levavam um retângulo largo e plano do conversor Hughes para ser montado sobre o motor. À direita, Kelly viu 2 trailers RV nos quais a equipe de Thorne trabalhava há 2 semanas. Não eram iguais aos trailers comuns que as pessoas usam nas férias. Um era enorme e estreito, quase do tamanho de um ônibus, equipado com sala e quartos para 4 pessoas, além de todo tipo de equipamento científico. Era o Challenger, com uma propriedade especial. Quando estacionado, as paredes podiam ser afastadas para fora, aumentando o espaço interno. O Challenger podia puxar um trailer menor, ao qual era ligado por uma passagem em forma de sanfona. Esse segundo RV continha equipamento de laboratório e instrumentos de alta tecnologia, que Kelly não sabia ao certo para que serviam. Naquele momento, o segundo trailer estava quase escondido pelas fagulhas longas do soldador elétrico. Apesar de toda essa atividade, o trailer parecia quase terminado, mas ela podia ver homens trabalhando dentro dele, e todos os bancos e poltronas estavam no chão da oficina. Thorne, de pé no centro do galpão, gritava para o soldador no teto do trailer: "Vamos, vamos, precisamos terminar hoje, Ed, vamos." Com isso, voltou-se e gritou outra vez: "Não! Não! Veja o desenho do projeto. Henry, você não pode encaixar esse reforço lateralmente. Tem de ficar atravessado, para dar mais força. Consulte o projeto." O Dr. Thorne era um homem grisalho e forte de 55 anos. A não ser pelos óculos de aros de metal, parecia um boxeador aposentado. Kelly mal podia imaginar Thorne como um professor universitário. Era um homem enorme, sempre em movimento. "Que droga, Henry! Henry, está me ouvindo?" Thorne praguejou outra vez e balançou os punhos fechados. Voltou-se para os meninos. "Esses caras", disse ele, "se estão aqui supostamente para me ajudar." Um estalo seco, como de um relâmpago, soou no Explorer. Os 2 homens encostados no capô saltaram para o lado. Uma nuvem de fumaça subiu para o teto. "O que eu disse?" gritou Thorne. "Liguem o fio terra contra barra, liguem o fio terra antes de fazer qualquer coisa. Temos altas voltagens aqui, caras. Se não tiverem cuidado, vão ser fritos." Olhou outra vez para os meninos e balançou a cabeça. "Eles simplesmente não entendem. Esse DUI é uma defesa e tanto. DUI. Defesa Ursina Interna, e foi o nome que Levine inventou. O que ele considera uma boa piada", disse Thorne. "Na verdade, eu inventei esse sistema há alguns anos para os
Guardas florestais do Parque Yellowstone, onde os ursos costumam arrombar os trailers. Um choque e tanto. Desanima qualquer urso, por maior que seja. Mas esse tipo de voltagem pode mandar esses homens para o ar. Depois, sou processado e obrigado a pagar uma indenização pela estupidez deles. Balançou a cabeça. Então, onde está Levine? Nós não sabemos, disse Arby. Como não sabem? Ele não deu aula hoje? Não, ele não apareceu. Thorne praguejou outra vez. Bem, preciso dele hoje para as revisões finais, antes do teste de campo. Ele devia voltar hoje. Voltar de onde? Perguntou Kelly. De uma das suas pesquisas de campo, disse Thorne. Estava muito entusiasmado. Eu preparei o equipamento, emprestei minha mais nova mochila. Tudo do que ele pode precisar não pesa mais de 25 quilos. Ele gostou. Partiu na segunda-feira, há 4 dias. Para onde? Como vou saber? Ele não me disse. E eu desisti de perguntar. Vocês sabem que eles são todos iguais. Todo cientista que conheço é misterioso. Mas não se pode culpá-los. Por isso, eles têm medo de ser roubados ou processados. O mundo moderno. No ano passado preparei o equipamento para uma expedição no Amazonas, todo a prova d'água, que é necessário, na floresta tropical. Aparelhos eletrônicos molhados não funcionam, e o cientista-chefe da expedição foi acusado de apropriação indébita de fundos por fazer todo o equipamento à prova d'água. Um burocrata universitário disse que era uma despesa desnecessária. É como estou dizendo, é loucura. Loucura. Henry, será que não houve nada do que eu digo? Ponha esse reforço atravessado asterisco. Thorne atravessou o galpão, agitando os braços. Os meninos foram atrás. Mas agora olhem para isto, disse Thorne. Há meses estamos modificando os veículos de campo para ele. E finalmente terminamos. Ele quer que sejam leves, eu os fiz leves. Ele quer que sejam resistentes, leves e resistentes, por que não? É simplesmente impossível o que ele quer, mas, com bastante titânio e um composto de carbono, estamos fazendo o que ele quer. Ele quer sem nada à base de petróleo e sem radiador, e fizemos isso também. Assim, finalmente ele tem o que queria, um laboratório enorme e extremamente portátil para funcionar, onde não existe gasolina nem eletricidade. E agora que está pronto, e não acredito. Ele não apareceu mesmo para dar a aula. Não, disse Kelly. Então, Levine desapareceu. Que maravilha! Perfeito. Os testes de campo? Íamos testar os veículos durante uma semana para deixar tudo no ponto certo. Eu sei, disse Kelly. Conseguimos permissão dos nossos pais e tudo o mais. E agora ele não está aqui. Thorne estava furioso. Acho que eu devia esperar isso. Esses garotos ricos só fazem o que querem. Um cara como Levine faz com que a palavra mimado pareça um palavrão. Uma grande gaiola de metal despencou do teto, aterrissando perto deles. Thorne saltou para o lado. Ed! Que droga! Será que não pode ter cuidado? Desculpe, doutor, disse Edgar, no alto da gaiola. Mas queremos ter certeza de que a armação não vai deformar a 1200 psi. Temos de testar tudo. Tudo bem, Ed.
Mas não faça os testes quando estamos debaixo deles. Thorne se inclinou para examinar a gaiola circular, feita com barras de liga de titânio, com 2 centímetros de espessura. Verificou que não fora avariada pela queda. E era leve. Thorne a ergueu com uma das mãos. Tinha cerca de 1,80 m de altura e 1,20 m de diâmetro. Parecia uma enorme gaiola de passarinho com uma porta de dobradiças e uma fechadura pesada. Para que serve isso? Perguntou Arby. Na verdade, disse Thorne, isso faz parte daquilo. Apontou para o outro lado do galpão, onde um homem montava longarinas de alumínio numa estrutura telescópica. Uma plataforma de observação, para ser montada no campo. Os andaimes, quando montados, formam uma estrutura rígida, a uns 5 metros de altura, com um pequeno abrigo na parte superior. Também telescópico. Um posto de observação para observar o que? Quis saber Arby. Ele não disse para vocês? Perguntou Thorne. Não, respondeu Kelly. Não, disse Arby. Bem, também não me disse. Thorne balançou a cabeça. Tudo o que sei é que ele quer tudo. Extremamente resistente. Leve e resistente, leve e resistente. Impossível. Ele suspirou. Deus me livre dos acadêmicos. Pensei que você fosse um acadêmico, observou Kelly. Ex-acadêmico, Thorne explicou secamente. Agora eu faço coisas. Não fico só falando. Todos os conhecidos de Thorne concordavam em dizer que a aposentadoria marcará o início do período mais feliz da vida dele. Como professor de engenharia aplicada e especialista em materiais exóticos, ele sempre demonstrou sua orientação prática e seu amor pelos alunos. Seu curso mais famoso na Stanford, Engenharia Estrutural 101ª, era conhecido entre os alunos como os problemas de Thorne. Porque Thorne estava sempre incentivando a classe a resolver os problemas de engenharia aplicada criados por ele. Alguns desses problemas pertenciam ao folclore dos alunos. Havia, por exemplo, o desastre do papel higiênico. Thorne pediu aos alunos que atirassem uma caixa de papelão cheia de ovos do alto da Torre Hoover sem quebrar os ovos. A única coisa que podiam usar para amortecer a queda seriam os tubos de papelão dos rolos de papel higiênico. A praça ficou cheia de ovos quebrados. Em outro ano, Thorne pediu aos alunos que construíssem uma cadeira que suportasse o peso de um homem de 100 quilos, usando apenas cotonetes e linha. Outra vez, ele pendurou no teto a folha com os gabaritos do exame final e convidou os alunos a apanhá-la, usando apenas os instrumentos que pudessem fazer com uma caixa de sapatos de papelão contendo meio quilo de balas e alguns palitos. Quando não estava dando aula, Thorne frequentemente depunha nos tribunais como especialista em processos legais que envolviam materiais de engenharia. Ele se especializou em explosões, acidentes de avião, desmoronamentos de prédios e outros desastres. Essas incursões no mundo real abriram seus olhos para o fato de que os cientistas deviam adquirir os mais variados conhecimentos. Costumava dizer, como podem desenhar plantas se não conhecem história e psicologia? Não podem. Porque suas fórmulas matemáticas podem ser perfeitas, mas as pessoas vão usá-las de modo errado. E, quando isso acontece, significa que vocês erraram. Ele enriquecia as suas aulas com citações de Platão, Shaka Zulu, Emerson e
Chiang Tse. Porém, como professor popular entre os alunos, que defendia a tese do ensino generalista, Thorne percebeu que estava remando contra a maré. O mundo acadêmico marchava para uma especialização cada vez mais extrema, com terminologias cada vez mais densas e limitadas. Nesse ambiente, ser querido pelos alunos era uma leviandade. Interesse pelos problemas do mundo real era prova de pobreza intelectual e indiferença lamentável para com a teoria. Porém, no fim, foi sua admiração por Chiang Tse que fez deixar a universidade. Numa reunião do departamento, um dos seus colegas levantou-se e disse que um chinês mítico e cretino significa tudo para engenharia. Um mês depois, Thorne resolveu se aposentar antes do tempo e logo depois fundou sua empresa. Aquele trabalho era uma fonte de prazer real para ele, mas sentia falta do contato com os estudantes. Por isso gostou dos 2 jovens assistentes de Levine. Os meninos eram inteligentes, cheios de entusiasmo e jovens demais para que a escola tivesse destruído toda a sua vontade de aprender. Podiam ainda usar os cérebros, o que, na opinião de Thorne, era um sinal certo de que não haviam concluído a educação formal. Jerry! Berrou Thorne para um dos soldadores no RV. Equilibre os reforços nos 2 lados. Lembre-se dos testes de impacto. Apontou para um monitor de vídeo no chão, que mostrava a imagem de computador do RV batendo numa barreira. Primeiro batia de frente, depois de lado. Então girava e batia outra vez. Em todas as vezes o veículo sofria apenas pequenas avarias. O programa de computador fora feito pelos fabricantes de automóveis e depois descartado. Thorne o comprou e modificou. É claro que os fabricantes de automóveis o rejeitaram. É uma boa ideia. Eles não querem nenhuma boa ideia saindo de uma grande empresa. Pode levar a um bom produto. Suspirou. Usando este computador, já provocamos milhares de batidas com esses veículos, desenhando, batendo, modificando, batendo outra vez. Não teorias, apenas os testes reais. É assim que deve ser. O desprezo de Thorne pela teoria era lendário. Para ele, a teoria não passava de um substituto da experiência criado por alguém que não sabia de que estava falando. E agora, escute, Jerry? Jerry! Por que fazer todas essas simulações se vocês não seguem o projeto? Será que todo o mundo aqui perdeu o cérebro? Desculpe, doutor. Não se desculpe. Faça a coisa certa. Bem, de qualquer modo já temos reforço demais. E mesmo foi o que você decidiu. Você agora é o desenhista do projeto? Apenas siga os planos. Caminhando ao lado de Thorne, Arby disse: Estou preocupado com o Dr. Levine. Está mesmo? Pois eu não estou. Mas ele sempre foi confiável. E muito organizado. Isso é verdade, concordou Thorne. Também é completamente impulsivo e faz o que lhe dá na cabeça. Talvez, disse Arby, mas não acredito que tenha desaparecido sem um bom motivo. Acho que pode estar em apuros. Na semana passada ele nos levou à Universidade de Berkeley para visitar o professor Malcolm, que tinha um mapa-mundi no escritório, que mostrava. Malcolm. Bufou Thorne. Por favor, essa não. Aqueles 2 são igualzinhos. Cada um com menos espírito prático do que o outro. Mas acho bom eu tentar falar com Levine agora. Deu meia volta e caminhou para o escritório.
Arby perguntou. Vai usar o Satone? Thorne parou de andar. O quê? O telefone satélite, disse Arby. O Dr. Levine não. Levou um com ele? Como podia? Você sabia que o menor telefone satélite é do tamanho de uma mala? Eu sei, mas não precisa ser, disse Arby. Você poderia ter feito um muito pequeno. Eu poderia? Como? Thorne parecia estar se divertindo. Era impossível não gostar daquele menino. Com aquela placa de computador VLSI que nós fomos buscar, disse Arby. Aquela triangular. Tinha 2 conjuntos de chips Motorola BSN 23, exclusivos da tecnologia criada pela CIA, porque permitem uma. Ei, Thorne interrompeu. Onde você aprendeu tudo isso? Já avisei que não deve piratear sistemas. Não se preocupe, eu tomo cuidado, disse Arby. Mas é verdade o que eu disse sobre a placa de computador, não? É. Pode ser usada para fazer um Satone de meio quilo. Então, você fez? Thorne olhou para ele por um longo tempo. Talvez, disse, finalmente. E daí? Arby disse com um largo sorriso. Legal. O pequeno escritório de Thorne ficava num canto do galpão. As paredes internas eram cheias de plantas e esquemas de projetos, formulários de pedidos em pranchetas e recortes com desenhos de computador em 3 dimensões. Sobre a mesa espalhavam-se componentes eletrônicos, catálogos de equipamentos e pilhas de faxes. Thorne procurou no meio de tudo aquilo e finalmente encontrou um pequeno telefone cinzento. Aqui estamos. Ergueu o aparelho, mostrando-o para Arby. Muito bom, não é? Eu mesmo projetei. Parece um telefone celular, disse Kelly. Sim, mas não é. O telefone celular usa uma estação Isha. O telefone satélite conecta-se diretamente com os satélites de comunicação no espaço. Com um destes, podemos falar com qualquer lugar do mundo. Digitou os números rapidamente. Antes eles precisavam de uma parabólica de 1 metro. Depois, de uma de 30 centímetros. Agora, não precisam de antena nenhuma, só do monofone. Nada mal, se posso dizer assim. Vamos ver se ele responde. Apertou o botão do bocal. Ouviram-o chamado no meio da estática. Conhecendo Richard, disse Thorne, provavelmente ele perdeu o avião ou esqueceu que precisava estar de volta hoje para os testes finais. E nosso trabalho está terminado. Chegamos aos reforços e aos bancos internos, e isso quer dizer que terminamos. Ele vai nos atrasar. É uma falta de consideração. O telefone começou a tocar com bips contínuos. Se não conseguir falar com ele, ligo para Sarah Harding. Sarah Harding? Perguntou Kelly, erguendo os olhos para ele. Quem é Sarah Harding? Perguntou Arby. Apenas a mais famosa especialista do mundo em comportamento animal, disse Kelly. Sarah Harding era um dos ídolos de Kelly. Tinha lido tudo o que existia sobre ela. Sarah Harding começou como uma bolsista pobre na Universidade de Chicago, mas agora, com 33 anos, era professora assistente em Princeton. Era bonita e independente, uma rebelde que seguiu o próprio caminho. Escolheu a vida de cientista de campo e morava sozinha na África, onde estudava leões e hienas. Era famosa. Certa vez, quando seu Land Rover enguiçou, ela
Andou 30 quilômetros na savana, sozinha, defendendo-se dos leões com pedras. Nas fotos, Sarah sempre aparecia de short e camisa caqui, com binóculo pendurado no pescoço, ao lado do Land Rover. Com o cabelo escuro e curto e o corpo forte e musculoso. Parecia sólida e charmosa ao mesmo tempo. Pelo menos era assim que Kelly a via, quando estudava as fotos. Atentamente, notando cada detalhe. Nunca ouvi falar nela, disse Arby. Tem passado muito tempo com os computadores, Arby? Não, se ele respondeu. Kelly o viu curvar os ombros para a frente como para se esconder, como fazia sempre que era criticado. Ele resmungou. Comportamento animal. Especialista em isso mesmo, disse Thorne. Sei que Levine falou com ela várias vezes nas últimas semanas. Ela o está ajudando com todo esse equipamento, para quando for levado para o campo. Ou aconselhando. Ou coisa parecida. Ou talvez a conexão seja com Malcolm. Afinal, ela teve um caso com Malcolm. Eu não acredito, disse Kelly. Talvez ele estivesse apaixonado por ela. Thorne olhou para Kelly. Você a conhece? Não. Mas sei tudo sobre ela. Sei. Thorne não disse mais nada. Via os sinais da adoração por um herói e aprovava. Não havia nada de mal em admirar Sarah Harding. Afinal, uma menina podia idolatrar um atleta ou uma estrela do rock. Na verdade, era saudável para uma criança admirar alguém que realmente tentava contribuir para o avanço da ciência. O telefone continuou a tocar. Sem resposta. Bem, sabemos que o equipamento de Levine está em ordem, disse Thorne, porque a ligação está sendo feita. Pelo menos disso nós sabemos. Não pode localizar? Perguntou Arby. Infelizmente, não. E, se continuarmos, podemos acabar com a bateria de campo, o que significa um estalo, e ouviram uma voz de homem, extremamente clara e distinta. Levine. Tudo bem. Ótimo. Ele está lá, disse Thorne. Apertou o botão no aparelho. Richard e Thorne ouviram o zumbido da estática, depois uma tosse e uma voz rouca disse: Alô? Alô? Levine falando. Thorne apertou outro botão. Richard, é Thorne. Está me ouvindo? Alô? Alô? Disse Levine. Thorne suspirou. Richard. Você tem de apertar o botão T para transmitir. Câmbio. Alô? Outra tosse, profunda e áspera. Aqui é Levine. Alô? Thorne balançou a cabeça irritado. Estou vendo que ele não sabe manejar o aparelho. Droga. Eu expliquei tudo tão bem. E claro que não. Estava prestando atenção. Os gênios nunca prestam atenção. Pensam que sabem tudo. Essas coisas não são brinquedos de criança. Apertou o botão para transmitir. Richard, escute. Deve apertar o OF para. Aqui fala Levine. Alô? Levine. Por favor, preciso de ajuda. Algo como um gemido surdo. Se pode me ouvir. Mande ajuda. Escute, estou na ilha, consegui chegar bem. Até aqui, mas um estalo. Um assobio. Oh, disse Thorne. O que é? Perguntou Arby, inclinando-se para frente. Nós o estamos perdendo. Por quê? Bateria, disse Thorne. Está acabando rapidamente. Droga.
Richard, onde você está? Ouviram a voz de Levine. Já morto, e situação ficou, e agora, e muito séria, e não. Sei, pode me ouvir, mas se você, e mande ajuda. Richard. Diga onde você está. O telefone zumbiu, a transmissão ficava cada vez pior. Ouviram Levine dizer. Me cercaram, e perigosos, e sinto o cheiro deles. Especialmente, e noite. De que ele está falando? Perguntou Arby. Para, e ferimento, e não posso, e muito tempo, e por favor. E então ouviram o zumbido final, desaparecendo aos poucos. De repente, o telefone ficou mudo. Thorne desligou o aparelho e o alto-falante de mesa. Os 2 meninos estavam pálidos. Temos de encontrá-lo, disse Thorne. Imediatamente. Segunda configuração. A auto-organização cresce em complexidade à medida que o sistema avança para o limite caótico. Ian Malcolm. As pistas. Thorne abriu com a chave a porta do apartamento de Levine e acendeu as luzes. Pararam atonitos, e Arby disse. Parece um museu. O estilo da decoração do apartamento de 2 quartos era levemente asiático, com belos armários de madeira e valiosos objetos antigos. Mas estava imaculadamente limpo. E a maioria das antiguidades protegida por caixas de plástico. Tudo etiquetado. Entraram na sala. Ele mora aqui? Perguntou Kelly. Não dava para acreditar. Parecia tão impessoal, quase inumano. O apartamento dela estava quase sempre em desordem. E, mora, sim, disse Thorne, guardando a chave no bolso. Está sempre assim. Por isso Levine não pode morar com uma mulher. Não admite que toquem nas coisas. Sobre a mesa de centro, rodeada pelos sofás, havia 4 pilhas de livros, cada uma coincidindo perfeitamente com a borda de vidro da mesa. Arby leu os títulos: Teoria da Catástrofe e Estruturas Emergentes. Processos indutivos na Evolução Molecular. Automata celular. Metodologia da Adaptação não linear, transição de fase nos sistemas evolutivos. Havia outros com títulos em alemão. Kelly respirou fundo. Tem alguma coisa cozinhando? Eu não sei, disse Thorne. Entrou na sala de jantar. No aparador encostado na parede ele viu uma chapa elétrica com uma fileira de pratos cobertos. A mesa de madeira polida estava posta para uma pessoa, com talheres de prata e copos de cristal lapidado. A fumaça saía de uma terrina com sopa. Thorne apanhou uma folha de papel que estava sobre a mesa e leu. Lagosta bisque, vegetais orgânicos, atum grelhado. Anexa, uma folha amarela de bloco de recados dizia: Espero que tenha feito boa viagem. Romelia. Nossas, disse Kelly. Vai me dizer que alguém faz o jantar para ele todos os dias? Acho que sim, disse Thorne. Não parecia impressionado. Examinou a pilha de correspondência não aberta ao lado do prato. Kelly apanhou alguns faxes na mesa ao lado. O primeiro era do Museu Peabody, em Yale, New Haven. Isto é alemão? Ela perguntou, dando o fax para Thorne. Caro doutora Levine. O documento que nos pediu. Geschichtliche Forschungsarbeiten über die Geologie. Zentralamerix, de 1922 a 1929. Foi enviado hoje pelo Federal Express. Obrigado. Assinado. Dinas Krumbis, arquivista. Não sei alemão, disse Thorne. Mas acho que é alguma coisa sobre pesquisas em geologia da América Central.
E é dos anos 20, não exatamente uma novidade. Para que será que ele queria isto? Disse Kelly. Thorne não respondeu e entrou num dos quartos. O quarto era simples e quase espartano, a cama um futon preto, perfeitamente arrumada. Thorne abriu as portas dos closets e viu as fileiras de cabides, dispostos em espaços regulares, toda a roupa passada, grande parte protegida por capas de plástico. Abriu a primeira gaveta da cômoda e viu as meias dobradas, arrumadas por cores. Não sei como ele pode viver assim, disse Kelly. Não tem mistério, disse Thorne. Basta ter empregados. Abriu as outras gavetas rapidamente, uma depois da outra. Kelly foi até a mesa de cabeceira, onde havia vários livros. O de cima era pequeno e amarelado pelo tempo. Era em alemão, in die von Todesarten. Ela folheou rapidamente, viu as gravuras coloridas do que pareciam ser trajes astecas de cores vivas. Era quase como um livro infantil ilustrado. Pensou. Debaixo dele estavam livros e artigos de revistas especializadas com a capa escura do Instituto Santa Fé. Algoritmos genéticos e redes heurísticas. Geologia da América Central, disposição automata da dimensão arbitrária. O relatório anual de 1989 da empresa InGen. Ao lado do telefone uma folha com anotações escritas às pressas. Ela reconheceu a letra clara de Levine. Dizia: Sítio B. Vulcaniche. Tacarro. Nublar. 1 de 5 mortes. Nas monta. Não. Talvez que te erreis. Cuidado. Kelly perguntou. O que é Sítio B? Ele tem umas anotações aqui sobre isso. Thorne foi verificar. Vulcaniche quer dizer vulcânico, eu acho. Itacano e Nublar parecem nomes de lugares. Se forem, podemos verificar num atlas. E o que é isto sobre 5 mortes? Ela perguntou. Não tenho ideia. Estavam olhando para o papel quando Arby entrou no quarto e perguntou. O que é Sítio B? Thorne virou para ele. Por quê? Acho melhor vir ver uma coisa no escritório dele. Levine tinha feito o escritório no segundo quarto. Como o resto do apartamento, estava impecavelmente limpo e em ordem. Os papéis estavam arrumados com precisão num lado da mesa, perto do computador coberto com uma capa de plástico. Mas, atrás da mesa, um quadro de cortiça cobria quase toda a parede. E nesse quadro Levine tinha pregado mapas, cartas, recortes de jornais, imagens de satélite e fotografias aéreas. Na parte superior do quadro, uma anotação em letras grandes e Sítio B. Ao lado estava uma foto pouco nítida de um chinês de óculos com um jaleco branco de laboratório, na selva, perto de uma tabuleta de madeira que dizia "E Sítio B". O jaleco estava desabotoado, mostrando a camiseta com alguma coisa escrita. Ao lado da foto estava uma grande ampliação da camiseta, como aparecia na fotografia original. Quase não dava para ver as letras, parcialmente escondidas pelos dois lados do jaleco, mas a camiseta parecia dizer NGen Sítio B. Mlexo Pesqui. Levine tinha escrito à mão com letra clara Vingen Sítio B. Complexo de pesquisa? Onde? Logo abaixo viram uma passagem recortada do relatório anual da InGen. Um parágrafo dentro de um círculo dizia: além da sua sede em Paio Alto, onde a InGen mantém um laboratório de pesquisas ultramoderno com 600 metros quadrados, a empresa possui 3 laboratórios de campo no resto do mundo.
Um laboratório de geologia na África do Sul, onde são coletados âmbar e outros espécimes geológicos, uma fazenda experimental nas montanhas da Costa Rica, onde são cultivadas variedades de plantas exóticas, e um complexo na Ilha Nublar, 200 quilômetros a oeste da Costa Rica. Logo abaixo, Levine escreveu, não B. Mentirosos. Ele está mesmo obcecado por esse sítio B, disse Arby. Tem razão, disse Thorne. E ele acha que fica numa ilha em algum lugar. Thorne se aproximou mais do mapa, examinando as imagens de satélite. Notou que, embora estivessem gravadas com cores falsas, com vários graus de ampliação, todas pareciam mostrar a mesma área geográfica, de um modo geral, uma costa rochosa com algumas ilhas ao largo. A linha da costa tinha uma praia cercada pela selva. Podia ser da Costa Rica, mas era impossível dizer ao certo. Na verdade, podia ser uma dezena de lugares do mundo. Ele disse que estava numa ilha, observou Kelly. Sim. Thorne deu de ombros. Mas isso não ajuda muito. Olhou outra vez para o quadro. Deve haver 20 ilhas aqui, talvez mais. Viu um memorando na parte inferior do quadro. Sítio. B #cifrão para todos os departamentos de aos cuidados. De porcento cifrão prez avoida Senhor. Ramon quer lembrar a todos. Depois v e a mercado plano de mercado. A longo prazo e a IA %. Mercado dos complexos propósitos exige que a completa complexidade da tecnologia de JP não seja revelada. Anunciada seja conhecida. O Senhor Ramon quer lembrar a todos os departamentos que o complexo de produção não será tópico. Assunto de qualquer informação. A imprensa ou discussão. Em qualquer tempo. O complexo de produção ou fabricação não pode ser cifrão referência ao local da ilha de produção Islã S apenas referência interna. Estritas diretrizes de imprensa porcento cifrão Isto é estranho, disse ele. O que vocês acham? Arby olhou pensativamente para o memorando. Todas as letras que faltam são lixo, disse Thorne. Faz algum sentido para você? Faz, disse Arby. Estalou os dedos e foi para a mesa de Levine. Tirou a capa de plástico do computador e disse. Foi o que pensei. O computador na mesa de Levine não era tão moderno como Thorne teria esperado. Era grande e pesado, com a parte externa arranhada em vários lugares. Uma fita adesiva preta dizia Lee Design Associates, Inc. E mais abaixo, ao lado do botão de força, uma pequena placa de metal. Dizia, propriedade da International Genetics Technology. Inc., Paio Alto, K. O que é isso? Perguntou Thorne. Levine tem um computador da InGen. Sim, disse Arby. Apanhamos para ele na semana passada. Estavam computador vendendo. E ele mandou vocês equipamento para isso mesmo. Eu e Kelly. Ele não queria ir pessoalmente. Tem medo de estar sendo seguido. Mas esta coisa é um CAD-CAM e deve ter uns 5 anos, disse Thorne. Os computadores CAD-CAM eram usados por arquitetos, artistas gráficos e engenheiros mecânicos. Para que Levine ia querer isso? Ele não disse. Arby ligou o computador.
Mas agora. Eu sei. Sabe? Aquele memorando. Arby indicou o quadro com a cabeça. Sabe por que está daquele jeito? E um arquivo de computador recuperado. Levine está recuperando os arquivos da engine desta máquina. Como Arby explicou, todos os computadores vendidos pela engine naquele dia tinham os drives reformatados para destruir qualquer dado sensível dos discos. Mas os computadores CAD/CAM eram uma exceção. Todos tinham um software especial instalado pelo fabricante. O software era projetado para funcionar com computadores individuais, usando códigos de referência individuais. Isso fazia com que fosse difícil reformatar, porque teriam de reinstalar o software individualmente e isso levaria horas. Então, eles não reformataram, disse Thorne. Certo, concordou Arby. Apenas apagaram o diretório e venderam os computadores. Isso quer dizer que os arquivos originais estão ainda no disco. Certo. O monitor acendeu. A tela dizia: arquivos totalmente recuperados e 2387. Nossa! Arby inclinou-se para a frente olhando com atenção, os dedos nas teclas. Digitou a tecla para diretório e F. Fileira após fileira de nomes de arquivos passaram na tela. Milhares de arquivos ao todo. Thorne perguntou: como você vai? Me dê um minuto, se interrompeu Arby, e começou a digitar rapidamente. Tudo bem, Arby, disse Thorne. Ele achava graça na atitude imperiosa de Arby sempre que usava um computador. Parecia esquecer que era apenas um menino e toda a sua timidez desaparecia. O mundo eletrônico era seu elemento. E Arby sabia que era muito bom nisso. Thorne disse: qualquer ajuda que possa nos dar será. Dr. Thorne, disse Arby. Escute. Vá, e bem, eu não sei. Vá ajudar Kelly, ou coisa assim. E voltou para o teclado. Raptor. O Velociraptor tinha 1,85 m de altura. E era verde escuro. Em posição de ataque, ele emitia um silvo estridente, o pescoço musculoso estendido para frente, a boca aberta. Tim, um dos modeladores, disse: o que acha, Dr. Malcolm? Não é uma ameaça, disse Malcolm. Estava passando por uma das alas do departamento de biologia, a caminho do seu escritório. Não é uma ameaça? Perguntou Tim. Ele nunca fica nessa posição, apoiado nos dois pés. Dê um livro para ele, apanhou um caderno de anotações da mesa e pôs nos braços do animal, se ele poderia cantar uma canção de Natal. Puxa, disse Tim. Não pensei que estivesse tão ruim. Ruim. Disse Malcolm, se isto é um insulto a um grande predador. Devíamos sentir sua velocidade, ameaça e força. Abra mais as mandíbulas. Abaixe o pescoço. Enrijeça os músculos, estique a pele. E levante esta perna. Lembre. Os raptores não atacam com a boca se eles usam as garras dos pés. Quero ver aquela garra levantada, pronta para descer e rasgar os intestinos da presa. Acha mesmo? Ti não parecia muito convencido. Pode assustar as crianças. Quer dizer, pode assustar você. Malcolm continuou. Seu caminho. E outra coisa, mude esse som sibilante. Parece alguém urinando. Dê um rosnado para o animal. Dê ao grande predador aquilo a que ele tem direito. Nossa, disse Tim. Eu não sabia que tinha sentimentos tão pessoais em relação a isso.
Deve ser exato, disse Malcolm. Você sabe, existe uma coisa chamada exatidão e outra chamada inexatidão. Independente de quais sejam os seus sentimentos. Continuou a andar, irritado, ignorando a dor na perna. O modelador o aborrecia, embora tivesse de admitir que Tim era apenas um representante da corrente de pensamento confuso, que Malcolm chamava de ciência sentimentaloide. Há muito tempo Malcolm se impacientava com a arrogância dos seus colegas cientistas. Eles mantinham aquela arrogância, ele sabia, ignorando definitivamente a história da ciência como uma forma de pensamento. Os cientistas diziam que a história não tinha importância, porque os erros do passado estavam sendo corrigidos pelas descobertas modernas. Mas é claro que seus antepassados também pensavam assim. Estavam errados no seu tempo. Os cientistas modernos estavam errados agora. Nenhum episódio da história da ciência comprovava isso de modo mais claro do que o modo pelo qual os dinossauros tinham sido representados através das décadas. Era importante saber que a percepção mais exata dos dinossauros foi a primeira. Na década de 1840, quando Richard Owen descreveu pela primeira vez ossos gigantes. Na Inglaterra, ele os chamou de dinossauria, lagartos terríveis. Esta era ainda a mais exata definição dessas criaturas, pensava Malcolm. Eram realmente como lagartos. E eram terríveis. Mas, depois de Owen, a visão científica sobre os dinossauros sofreu várias mudanças. Porque os vitorianos acreditavam na inevitabilidade do progresso, insistiam em dizer que os dinossauros deviam ser necessariamente inferiores, do contrário, porque estavam extintos. Assim, os vitorianos os fizeram gordos, letárgicos e burros. Grandes idiotas do passado. Essa percepção foi elaborada de tal modo que no começo do século XX os dinossauros tornaram-se tão fracos que mal podiam suportar o próprio peso. Os apatossauros tinham de ficar o tempo todo com a barriga mergulhada na água para não amassar as próprias pernas. Toda a concepção do mundo antigo sofre a influência dessas ideias acerca de animais fracos, burros e lerdos. Essa descrição só foi mudada na década de 1960, quando alguns cientistas renegados, liderados por John Ostrom, começaram a imaginar dinossauros ágeis, rápidos, de sangue quente. Como esses cientistas tiveram a ousadia de questionar o dogma, foram brutalmente criticados durante anos, muito embora tudo parecesse indicar que sua ideia estava certa. Porém, na última década, um maior interesse pelo comportamento social levou a outra concepção. Os dinossauros passaram a ser vistos como criaturas amorosas, que viviam em grupos e criavam seus filhotes. Eram bons animais, até mesmo engraçadinhos. Os grandes e doces animais nada tinham a ver com o destino terrível que os acometeu na forma do meteoro de Alvarez. E essa nova concepção sentimentaloide produziu gente como Tim, que não queria ver a outra face da vida. É claro que alguns dinossauros eram sociais e cooperativos. Mas outros eram caçadores e matadores de uma crueldade sem igual. Para Malcolm, o verdadeiro quadro da vida no passado incorporava a interação de todos os aspectos da vida, o bom e o mal, o forte e o fraco. Não adiantava pretender qualquer outra coisa. Assustar as crianças, essa era muito boa. Andando no corredor, Malcolm bufou, irritado. Na verdade, Malcolm estava preocupado com o que Elizabeth Gelman havia dito sobre o fragmento de tecido e especialmente sobre a etiqueta.
Malcolm tinha certeza de que a etiqueta ia causar problemas. Mas não sabia o que fazer a respeito. Virou na esquina, passou por uma exposição de flechas feitas pelos homens primitivos da América. Na antessala do seu escritório, Beverly, sua assistente, arrumava os papéis sobre a mesa, preparando-se para ir para casa. Entregou-a ele os faxes do dia e disse: deixei uma mensagem para o Dr. Levine no escritório dele, mas ele não telefonou. Ao que parece, não sabem onde ele está. Para variar. Malcolm suspirou. Era difícil trabalhar com Levine, ele era imprevisível demais, nunca se podia saber o que esperar. Foi Malcolm quem pagou a fiança. Quando Levine foi detido na sua Ferrari, examinou os faxes, datas de conferências, pedidos de cópias e nada interessante. Tudo bem, Beverly, obrigado. Ah! Os fotógrafos estiveram aqui. Eles terminaram há 1 hora mais ou menos. Que fotógrafos? Do Chãos Quarterly. Vieram fotografar seu escritório. Do que você está falando? Perguntou Malcolm. Eles vieram fotografar seu escritório, Sela repetiu. Para uma série sobre os locais de trabalho de matemáticos famosos. Tinham uma carta sua, dizendo que era. Eu não escrevi carta nenhuma, disse Malcolm. E nunca ouvi falar de Chãos Quarterly. Malcolm entrou no escritório e olhou em volta. Beverly foi atrás dele, preocupada. Está em ordem? Está tudo aí? Sim, disse ele, fazendo um exame rápido. Parece que está em ordem. Começou a abrir as gavetas da mesa. Não parecia faltar nada. E um alívio, disse Beverly, por quê? Malcolm olhou para outra extremidade da sala. O mapa. Malcolm tinha um mapamundi com alfinetes marcando todos os lugares em que haviam aparecido o que Levine insistia em chamar de formas aberrantes. Numa estimativa otimista, de Levine, eram 12 ao todo, de Rangiroa, no oeste, até o sul da Califórnia e o Equador, no leste. Poucas eram confirmadas. Mas agora havia a amostra de tecido que confirmava um espécime, o que fazia as outras parecerem mais plausíveis. Eles fotografaram este mapa? Sim. Fotografaram tudo. Tem importância? Malcolm olhou para o mapa, tentando ver com os olhos de um estranho, imaginando se seria fácil interpretar aquelas marcas. Ele e Levine haviam passado horas na frente do mapa, considerando as possibilidades de um mundo perdido, tentando descobrir onde ela poderia estar. Tinham limitado a área possível a 5 ilhas de uma série, ao largo do litoral da Costa Rica. Levine estava convencido de que era uma daquelas 5 ilhas, e Malcolm começava a pensar que ele estava certo. Mas aquelas ilhas não estavam destacadas no mapa. Era um grupo muito amável, disse Beverly, muito delicado. Estrangeiros. Suíços, eu acho. Malcolm balançou a cabeça e suspirou. Para o diabo com tudo aquilo, pensou ele. Mais cedo ou mais tarde alguém ia saber. Está tudo bem, Beverly. Tem certeza? Sim, está tudo bem. Tenha uma boa noite. Boa noite, Dr. Malcolm. Sozinho no escritório, ele ligou para Levine. O telefone tocou, e a secretária eletrônica atendeu. Levine ainda não estava em casa. Richard, você está aí? Se estiver, atenda, é importante. E esperou. Não aconteceu nada. Richard, é o Ian. Escute, temos um problema. O mapa
já não é seguro. Mandei analisar aquela amostra, Richard, e acho que ela nos diz onde fica o sítio B, se a minha. Um clique e alguém apanhou o fone. Malcolm ouviu-a respiração no outro lado da linha. Richard? Perguntou. Não, disse a voz. Aqui é Thorne. E acho melhor você vir para cá imediatamente.